Beleza? Muito boa tarde, bem-vindo ao programa Tarde desse 20 do 12 de 2025. Para quem não me conhece, eu sou o Braga, do programa Tarde. Estamos sempre aqui nesse local, trazendo informação com muita precisão. E hoje estamos aqui no tema aí bem esperado, que é Direito Digital e Responsabilidade Civil. Se apresente, doutor Ronaldo, o que trouxe para a gente hoje? Um pouquinho dessa formação. Braga, primeiramente, eu quero agradecer o convite. Me chamo Ronaldo Maica Araújo Braga, sou consultor jurídico da Secretaria Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e professor de Direito. A doutora que vai nos ajudar hoje, um pouquinho dessa formação, o seu nome. Sim, eu sou Camila Abreu, sou advogada há 8 anos, atuante nas áreas civil, criminal principalmente, militar em relação aos servidores públicos e atuante também na seara digital. Prazer estar aqui, agradeço muito pela oportunidade de compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês e fazer com que a sociedade entenda um pouco sobre esse universo que realmente é muito importante do direito digital. Fique à vontade, nós estamos todos ouvindo, nós somos ouvintes desse tema bem aguardado. O que você trouxe para a gente? O que tem de novo? O que está pegando na área digital, no crime virtuais? O que está de novo aí? Quem quer saber, trazer para o programa Tarde. Bem, Braga, eu digo o seguinte: hoje, tanto o consumidor como a pessoa comum, ela tem que ter conhecimento de informática. Hoje, a cada 2 minutos no Brasil, estão tendo crimes na rede mundial de computadores. Seja o estelionato digital, seja ali a questão do Pix falso, do boleto falso, das invasões. Então, hoje é importantíssimo, qualquer pessoa tem que ter ali o conhecimento na hora de você manusear o seu celular, o seu desktop, o seu notebook, enfim. Então, e hoje o direito digital, juntamente com o Marco Civil da Internet, junto com o Código Penal, enfim, com a legislação brasileira, hoje nós temos como identificar e punir aquela pessoa mal intencionada em relação aos crimes na rede mundial de computadores. E hoje o foco principal também que está acontecendo muito é a IA, a inteligência artificial também. Infelizmente, pessoas com má intenção utilizando a IA para cometer crimes. Então é muito importante a gente ter pelo menos a base. Eu quero demonstrar para as pessoas o que ela pode fazer no sentido de se precaver para não cair num golpe desse. Doutora, prevenção nunca é demais, né? Prevenção nunca é demais. Eu sempre converso com os meus clientes acerca disso e deixo muito bem claro, A gente está vivendo uma era digital e está muito comum um golpe muito específico, que é o golpe do falso advogado. Então, assim, infelizmente, esses criminosos, eles têm acesso aos nossos processos e eles conseguem acessar, eles conseguem o telefone, o endereço do cliente. Então, eu sempre explico que eles têm, a lei, assim, ela protege, mas existe uma certa deficiência ainda. Então, é importante que a sociedade entenda que ela precisa aprender a manusear a inteligência artificial de forma correta e, principalmente, entender o que é o direito digital. E eu falo muito, o direito digital, hoje em dia, ele é o coração, por exemplo, de um escritório. Se você conseguir manusear as ferramentas do direito digital, conseguir fazer com que o seu cliente entenda que é importante, ele também vai conseguir entender e se blindar para que não caia em futuros golpes. Com as novas tecnologias, então, quem vai praticar atos ilícitos, ele está cada vez mais se aprofundando, se qualificando, tem que ter atento às novas mudanças e fazer com que, Sim. Se possa... Olha, eu sempre falo uma coisa: você tem que ser curioso, no sentido da palavra positiva. A curiosidade é que vai fazer você também se defender contra um hacker ou cracker. Eu digo cracker porque o cracker é aquele mais aprofundado, é uma forma popular de falar que ele é aquele que tem um PhD, ele tem um pós-doutorado, vamos dizer assim, no sentido de cometer um crime mais aprofundado. E hoje, no sentido da invasão, por exemplo, com relação ao WhatsApp, o que eu falo é não clicar em nenhum link malicioso que chegue ali no seu WhatsApp, ou até mesmo uma ligação que você não conheça, não atenda, porque hoje a inteligência artificial está só captando a sua voz, só o alô que você já iniciar ali, ele vai captar essa sua voz e depois vai cometer outros crimes utilizando a inteligência artificial. E o que você tem que fazer? Eu digo uma coisa: estudar. Você tem que ter sim um conhecimento de informática, um pequeno conhecimento de como que funciona o WhatsApp, as blindagens que o WhatsApp pode oferecer, que é o famoso duplo fator de autenticação. Hoje nós temos aí... E o que é o duplo fator de autenticação? É um bloqueio, oferecido pelo próprio WhatsApp,
no sentido de que, caso o hacker ou a pessoa mal intencionada tente invadir o seu WhatsApp, ele não vai conseguir porque precisa ali de um outro fator de autenticação, ou seja, uma blindagem como uma criptografia, no sentido de que você vai autorizar por um token, que é um número que ele expira rapidamente, e você vai autorizar ali o seu manuseio no WhatsApp. Então, esse duplo fator de autenticação, ele vem para proteger o usuário de futuras invasões. Não só o WhatsApp, como nós temos também os e-mails, né, o duplo fator de autenticação, como os autenticadores também, que são formas de blindar, de proteger o usuário de uma invasão. E é muito importante você ter esse tipo de ativação no seu WhatsApp ou no seu e-mail. Eu falo muito, até mesmo os consumidores, eles até perdem alguma causa na justiça porque também não verificam o que o banco também oferece para proteger o próprio banco. Então, por exemplo, o consumidor ele pode perder uma causa na justiça se ele também não ativar esse tipo de duplo fator de autenticação ou até mesmo outro sistema de segurança que o próprio banco exige que o consumidor faça. Então, já tem, é óbvio que cada caso será analisado, mas já tem jurisprudências nesse sentido de que o consumidor perde a causa porque também deu causa, obviamente, a uma invasão. Então, é muito importante hoje, se você não tem muito conhecimento, pergunte para um parente, um amigo, um filho, pesquise, né, como que você vai funcionar ali, ativar essas questões de segurança, tanto no seu celular como no seu desktop ou notebook. Ofertas muito fáceis, né? Desconfie, né? Desconfie, é o que eu falo muito, e assim, já aproveitando o que ele falou, a gente tem cuidado com relação a esses links maliciosos, que são os ransomwares. Então, o que vai acontecer? Digamos que eu esteja aqui no Instagram e manda um link para mim. A partir do momento que eu aperto, que eu clico no link, ele vai simplesmente invadir o meu celular, invadir o meu computador. E isso é um risco muito, muito latente para as empresas. Porque eles vão se aproveitar dos dados das empresas contidas no computador, eles vão criptografar e muitos o que eles fazem, especialmente os hackers e os crackers, eles vão pedir o resgate. Aí você pergunta, doutor, e paga o resgate? Não deve pagar, porque você vai estar simplesmente favorecendo de alguma forma para que isso aconteça mais vezes. Então, o que deve fazer? Não clique. Não clique, não acesse nenhum link específico, duvidoso. Chegou no seu e-mail, também não abra. Chegou com mensagem de texto, também não abra. O que deve ser feito? Realize um boletim de ocorrência. Vá na delegacia de crimes virtuais. Por que tem que fazer? Ah, doutora, não dá em nada, dá sim. A gente está vendo que isso cada vez mais é comum. E a polícia e o judiciário estão criando os meios específicos para poder proteger o cidadão. Então, essa questão ela é muito forte porque, às vezes, as pessoas, como ele mesmo falou, elas desconhecem esse universo do direito digital. Então, o que eles vão fazer, doutora? Mas se eles sequestrarem, digamos assim, pedirem um resgate em relação aos dados que estão no meu computador, o que eu vou dar? Eles vão pedir, basicamente, pagamento até em Bitcoin. Né? Então, muitos empresários têm caído nesses golpes. É muito importante que eles tenham ciência de que isso acontece, que esses links maliciosos, eles realmente causam um estrago. Então, de toda forma, a gente tem visto também muitas contas sendo perdidas no Instagram. Justamente por isso também, eles invadem as contas, eles fazem as contas cair também. Então, é importante, caiu num golpe desse, caiu num link malicioso, vá na delegacia e registre o boletim de ocorrência. E aproveitando mais uma vez o que ele disse, é muito importante que as pessoas entendam que elas têm que guardar as provas. As provas são importantes para que no futuro você consiga entrar com ação judicial, você consiga demonstrar para a autoridade policial que realmente você foi vítima de uma fraude ou de um golpe. Então, quais são as provas que o judiciário ele admite? Ele admite especificamente os links, as fotos, os prints, caso você tenha acesso a um ato notorial, também é importante. É algo que as pessoas desconhecem, é exportar a conversa do WhatsApp para o e-mail, vamos supor, mandaram um link para mim, ou eu paguei, digamos, um boleto falso, né? Esse golpe também é muito comum. Então, vamos supor que eu tenha pago um boleto falso
E eu preciso ir na delegacia demonstrar para o delegado que aquilo aconteceu, né? Então, o que é que eu vou fazer para que futuramente eu ingresse com a ação para que eu possa ser ressarcido desse valor que eu perdi? Exporte as conversas do WhatsApp para o seu e-mail. Se você não tiver condição de fazer uma ata notarial. Por que você deve exportar? Porque na exportação vão estar todas as conversas, todas as mídias e principalmente as informações que a polícia vai conseguir rastrear. Então é importante que as pessoas entendam isso. Caiu no golpe, entrou no link malicioso, faça isso. Exporte as conversas e registre no boletim de ocorrência. Em outra Ela situação. pode ser de forma printada, que é a maneira mais fácil de organizar. Não, assim, porque em regra o STJ vem entendendo que o mero print screen não serve como prova. Mas é óbvio que eu digo o seguinte, dentro do direito tudo pode mudar. Tem vários entendimentos, mas em regra esse entendimento é o que está prevalecendo. Né, que o mero print screen hoje ele não é válido como prova. E aí, como a doutora Camila colocou, tem que fazer ali a exportação, a ata notarial ou, se possível, fazer uma perícia digital, que é importantíssimo. Né? E como outra coisa primordial para o usuário, ele tem instalado no seu notebook, no seu desktop, no seu celular, um antivírus. Né? O antivírus hoje ele vai te dar uma proteção. E muitas pessoas me perguntam, sim, mas eu devo usar o gratuito ou o pago? Vai falar. Eu acho que se você tiver condições de pagar, paga. Né? Então, e agora, se não, hoje no mercado nós temos sim o antivírus gratuito de forma regular, de forma que ele vai te dar uma proteção. Agora, o pago é bem melhor. Até porque hoje, em outros... eu posso falar aqui de alguns antivírus? Fica à vontade. Né? Hoje nós temos... A informação, a gente quer... questão de marcas, né? A gente não pode falar, né? Mas hoje nós temos aí a Kaspersky, né? Ou a Kaspersky, que é um dos melhores do mundo. É um antivírus russo que traz ali uma excelente defesa. Nós temos também o Norton Antivírus também, que é americano, é maravilhoso. Então, assim, eu acho que se você tiver condições, pague. Por quê? Quando você paga ali um antivírus, você vai estar tendo uma atualização instantânea. Né? E todo vírus que for gerado, essas empresas estão ali estudando, né, no sentido de bloquear esse vírus. Como a doutora Camila colocou anteriormente, a questão do sequestro de dados, nós utilizamos com relação às defesas, né, o próprio antivírus. Nós temos também a questão do firewall. O que é o firewall? Firewall é uma barreira de tráfego que vai existir dentro do sistema operacional. Por exemplo, nós estamos aqui reunidos. Então, nós iremos deixar entrar só quem o senhor autorizar. Isso é o firewall utilizando ali a rede de tráfego. Ele só vai autorizar entrar no seu sistema operacional quem ele autorizar. Agora, se ele identificar alguma porta aberta, alguma invasão, ele vai bloquear juntamente com o antivírus, porque o antivírus ele vai fazer a detecção do vírus. Já o firewall ele vai fazer a defesa da rede como um todo. E outra questão também, muita gente tem a dúvida da VPN, né? A VPN hoje é uma rede virtual criptografada que ela pode ser utilizada em outros países. Por exemplo, você está aqui no Brasil, mas você pode ter um IP, um login nos Estados Unidos ou até mesmo na Itália, mas estando aqui no Brasil. Mas isso não quer dizer que vai deixar rastros. Muitas pessoas falam, utiliza um VPN aqui para que a gente não tem como você cometer um crime e não ser descoberto. E sim. Né, hoje a Polícia Federal, a FBI, né, as autoridades públicas como um todo, a Polícia Civil, né, a Polícia Judiciária como um todo, ela tem sim mecanismos de descobrir o autor. Independentemente de onde ele esteja, hoje nós temos mecanismos de descobrir o autor, da onde que surgiu aquele fato. Então, assim, e com relação ao próprio Windows também, tem o Windows Defender, é gratuito, já vem no próprio Windows ali, ele é maravilhoso também, essa proteção. Agora eu sempre falo, se você tem condições de pagar, pague uma licença, hoje não é muito caro, e você vai estar protegido 24 horas, até mesmo porque... Outra coisa muito importante é manter o seu celular atualizado. Muita gente não gosta de atualizar o celular porque fala que o sistema vai ficar inoperante, vai ficar travando, mas não. Toda forma de atualizar é que a empresa está estudando
as brechas existentes no sistema e quando tem a atualização vai trancar, vai obstaculizar esse tipo de problema no sistema operacional, no sentido de não dar erro e também de evitar invasões, até mesmo de um vírus também prejudicar o sistema operacional. Então é importante sempre você ter também o seu, seja iOS, seja o Android, atualizado. Fica até o sistema mais pesado, né? Fica para geral, né? Eu digo muito, como ele falou, é importante atualizar, deixar o celular atualizado justamente por isso. Não só o celular, o sistema do celular, mas quando vier uma atualização do WhatsApp, atualize. No Instagram, no Facebook, atualize. E veja a questão da autenticação em 2 fatores. Muita gente não faz. Então, muitas vezes é por isso que essas pessoas elas conseguem ter acesso de forma facilitada e aí acabam acontecendo esses estragos, né? E uma coisa que a gente tem que deixar claro é que, por si só, o Marco Civil da Internet, ele não opera de forma para tentar coagir, né? Nem coagir, mas fazer com que as pessoas respondam automaticamente por esses crimes, né? Precisa realmente existir uma ligação, precisa ter prova robusta. As pessoas, mais uma vez, elas têm que entender que elas precisam estar munidas das provas, porque é isso que vai fazer com que elas futuramente consigam êxito na ação. E uma coisa que a gente fala muito é que muitas pessoas utilizam a internet para poder denegrir a imagem das pessoas, falar mal, né, difamar, caluniar, e isso é muito grave. Às vezes a gente acha que falar não vai agravar, não vai ofender, mas muitas vezes ofende e afeta. Então, a sociedade precisa entender que hoje, mais do que nunca, a gente está numa era digital, em 2025, entrando em 2026. Entender que a internet, por si só, ela não é mais uma terra sem lei como há 10, 15 anos atrás. Isso mudou. Então, hoje, a calúnia, a injúria, a difamação, se você propagar ela por meio de internet, por meio de um grupo de WhatsApp também, você tem que ter cuidado, porque o processo vem e a pena ela é majorada, ou seja, ela é aumentada. Então, muitas vezes, eu estou aqui no Instagram analisando um vídeo de alguém, ou simplesmente quero falar mal daquela pessoa, afetando a imagem dela, afetando o lado profissional, ou até mesmo falando de coisas, né, triviais. Então, se a pessoa se sentir ofendida, pode ser que você esteja correndo risco gravíssimo de responder um processo. Com o tom que foi falado, qual o sistema que nós fica mais vulnerável? Assim, tem quem quer ingressar no meio da internet, quem quer trabalhar, quem quer vender, quem quer trazer lucro. Onde é que nos cuidar para não ficar vulnerável a esse risco? É tudo aquilo que eu falei. Ele tem que ter um bom antivírus, um bom firewall. Ele pode contratar uma assessoria nesse sentido, de trazer para ele uma segurança. Outra coisa também que é muito comum no Brasil e no mundo são as senhas fáceis. A famosa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou data de nascimento. Ou data de nascimento, placa do seu carro. Olha, eu digo uma coisa. O ladrão, ele quer facilidade, certo? Então, por exemplo, um ladrão, se você deixar a porta da sua casa aberta, ele vai entrar. Porque não tem um portão, não tem um cadeado, não tem ali uma obstaculização. Não tem nem um cachorro. Não tem um cachorro. Então, assim, agora já no sistema digital, não difere muito. A gente só vai adentrar agora no mundo virtual, porque ele também vai querer facilidade. E quando você coloca ali senhas fáceis, primeiro, o hacker, né, o cracker, ou a pessoa mal intencionada, cada caso é um caso. Por exemplo, se você tem uma empresa de grande valor, ele não vai querer atacar você ali de uma forma simples, ele vai estudar o Braga. Ele vai estudar se o Braga tem ali um Instagram aberto, se ele divulga muitas fotos da vida particular dele. Principalmente, entendeu? Se o Braga posta onde ele está em tempo real. Isso, então assim, quanto mais você se expõe na rede mundial de computadores, mais vulnerável você vai estar. Agora, Ronaldo, eu trabalho com isso, né? Eu preciso me manter exposto. Aí é aquela situação, você tem que ter uma assessoria por detrás, te assessorando o que você deve fazer com o seu celular, com o seu sistema operacional, dessa blindagem. Agora, para a pessoa comum, eu digo o seguinte, evitar ter Instagram aberto. Outra coisa, aceitar somente pessoas que você conheça.
Porque às vezes você, só para ter, eu quero ter ali 1.000 seguidores, 30 mil seguidores. Mas você tem que ter em mente que você está expondo também sua vida particular no Instagram, como fotos das suas crianças, do seu cotidiano. E aquela pessoa que você aceitou, que você não conhece, pode ser uma pessoa mal intencionada. Está ali olhando o que você posta, qual é o carro que você comprou. Então, como eu falo, é evitar. Agora, se não tem como evitar, aí você também tem que ter consciência de que essa exposição pode lhe trazer problemas. Mas é aquela situação, tem que ter esse cuidado. E com relação às senhas, sempre colocar letras e números e caracteres. Não colocar senhas, mas eu não consigo decorar. Olha, anote, coloque em nuvem, né? Hoje o próprio antivírus cria senhas mais difíceis no sentido das senhas criptografadas. Então é você estudar, é você procurar ter essa curiosidade e falar assim, hoje eu vou aprender isso aqui, hoje eu quero aprender como eu vou utilizar meu celular, meu Windows. Pessoal, é aquela situação, é ler, é buscar o conhecimento. Eu até falo com meus alunos o seguinte, muitas pessoas não leem manual. Você compra um celular, mas você não lê o manual. Você compra um veículo, mas não lê o manual do veículo. Aí como é que você quer resolver um problema se você não sabe, se está no manual tudo direitinho explicando? Então, como eu falo, hoje no mundo da internet, a internet ela foi criada praticamente ali em 1969, da ARPANET, nos Estados Unidos. A internet ela começou a ser introduzida com os militares, depois foi introduzida junto às universidades americanas, em 1989, e chegou aqui no Brasil praticamente em 1995. Então, a internet ela veio para ajudar, mas infelizmente existem pessoas que utilizam ela para fazer o mal. E você tem que também ter a curiosidade em se defender dessas pessoas. E como é que você vai fazer? Estudar, você tem que pesquisar, você tem que procurar um amigo, olha, fulano, eu estou com essa dúvida aqui, tem como você me tirar? Procure pessoas que tenham mais conhecimento, e você mesmo vai focando no seu conhecimento e você vai aprender. Não é a mesma coisa, hoje nós temos aqui várias situações aqui de eletrônicos que você correu atrás para aprender, de investir. Então a pessoa também tem que investir nela no sentido de ter esse conhecimento da segurança cibernética. Hoje, como eu falei lá no início, a cada 2 minutos hoje tem um crime na rede mundial de computadores. É o furto mediante fraude com relação a um link malicioso que a pessoa... Outra coisa importante é a engenharia social. O que é a engenharia social? O hacker ou o hacker é aquilo que eu falei lá no início. Ele vai estudar a sua vida. Ele vai ver como que o Braga trabalha, ele trabalha com essa parte mais de mídia e tal. Então eu vou jogar ali para ele uma situação que eu vou enganar ele, ele vai cair no link que eu vou mandar, um arquivo executável ali, com um nome específico da área dele que ele vai cair. Isso é uma engenharia social. Ele vai tentando te ludibriar. Aí eu vou assim, olha quem mandou que foi o Ronaldo, ó. Vou clicar. Na hora que você clicou, vai até aparecer uma imagem, um vídeo, alguma coisa lá. Mas só que maliciosamente, silenciosamente foi instalado no seu sistema operacional um keylogger, ou um trojão, um cavalo de Troia. O keylogger, o que é o keylogger? Keylogger é um antivírus mais específico no sentido de captar chaves, de captar informações do Internet Bank, por exemplo. No momento que você acessou seu Internet Bank ali, ele está automaticamente ali verificando onde o cursor do mouse está indo, verificando ali a sua senha, ou até mesmo filmando. Hoje nós temos tecnologias que os crackers e os hackers hoje utilizam, que não precisa mais nem dessa questão do cursor do mouse. Ele mesmo já vai filmando tudo que você faz. Aí tem um limite ali e depois ele faz o upload. Automaticamente o keylogger já faz o upload para a conta do hacker para acessar e depois ele vai com essas informações fazer o limpa na sua conta bancária. E aí que vem aquela situação que eu disse lá no início, onde muitos consumidores perdem na justiça. Porque, por exemplo, eu sou cliente da Caixa Econômica e para eu acessar hoje o Internet Bank, eu tenho que instalar a segurança da Caixa Econômica no meu sistema operacional.
Porque aí sim, e outra coisa, utilizando antivírus, utilizando o firewall, aí se tiver uma invasão, aí a gente vai estudar para ver se foi o erro da Caixa Econômica ou se foi o meu erro. Então é importante a pessoa ter esse conhecimento também, com relação a essa questão da sua própria segurança interna e externa, com relação a essa questão do Ou seja, os bancos estão se blindando porque no passado tiveram muitos prejuízos, né? Sim. E continua tendo. E um ponto importante, já pegando o ensejo do que ele disse, em relação a essa engenharia social, ela está acontecendo de forma muito forte, pujante de verdade, no sentido do golpe do falso advogado. Por quê? Porque eles têm acesso a tudo que você pensar. Então, assim, eles se passam por nós, eles acessam os processos, eles baixam as peças processuais, as certidões, e mandam tudo no WhatsApp do cliente. Infelizmente, 2 clientes meus, eles caíram nesse golpe. Um perdeu cerca de 7 mil, outro perdeu cerca de 5 mil reais. Então, assim, eles estão lutando para poder realmente fazer com que a polícia encontre. Então, também juntando as provas cabíveis para a gente poder entrar com a ação. Mas, como ele falou, as pessoas têm que entender que elas precisam entender da internet, dessa seara digital, da inteligência artificial. Porque é muito fácil hoje você conseguir pegar um dado, né? Existem sites específicos que até nós, advogados, nós utilizamos para poder achar um devedor, para poder achar um devedor de pensão alimentícia, por exemplo. Às vezes chegam muitas clientes para mim com essa demanda porque o genitor, o pai das crianças, ele se esconde, né? Então, o que a gente faz? A gente tem mecanismos específicos para poder encontrar, e a gente encontra. Então, da mesma forma que a gente encontra para realizar essa procura, né, mas para fazer algo lícito, eles fazem de forma mais acentuada para gerar esse prejuízo para as pessoas. Então, é muito importante. E outra coisa que as pessoas precisam entender, hoje em dia, existe muito essa questão do stalker. Há cerca de 3 dias atrás, ou 4 dias, se não me engano, prenderam um cidadão que ele estava perseguindo a Isis Valverde há 20 anos, né? Então, é isso que o Dr. Ronaldo falou. A gente vai postando, a gente vai colocando traços da nossa vida, né? Temos filhos, a gente está lá, coloca uma fotinha com o emblema da escola da criança. Eu estou no restaurante, posto uma foto, coloco a minha localização. Então, a gente precisa entender que muitas pessoas que estão curtindo, que estão comentando e que estão nos seguindo nas redes sociais, elas são maliciosas. Então, nem todo elogio que a gente recebe é pro bem, é o que eu falo muito. Desconfie da bondade dos bons, porque isso está acontecendo de forma acentuada. As pessoas, elas parece que perderam muitas vezes o medo da justiça e o medo da polícia. Então, é um crime que acontece com muita facilidade. E outro crime também que é pouco falado na mídia, mas que também acontece com muita facilidade, é o estelionato sexual, né? Então, acontece muito, tanto homens como mulheres, né? Tem que ter cuidado em relação a isso. Às vezes, você está ali por trás do celular, conversando de boa fé, mas a pessoa não está de boa fé, está se passando por outra pessoa, acaba aplicando golpes, pede dinheiro. Então, isso é muito importante para que as pessoas entendam. A gente precisa aprender a desconfiar. O mundo que a gente vive não é um mundo para amadores, eu digo sempre isso, principalmente na era digital. Então, eu falo, a internet hoje, ela facilitou a vida da gente em muitos sentidos. A gente consegue pagar uma conta de luz, a gente consegue procurar locais, né, achar pessoas, mas essas ferramentas, elas são utilizadas também para prejudicar a gente também. Então, tem que ter cuidado. Como é que eu vou fazer se eu trabalho com isso? Infelizmente, você tem que aprender, como ele falou, a se blindar. Tem que aprender a se blindar, tem que aprender a estudar, a ser curioso no bom sentido, para que você possa utilizar as ferramentas. A gente vê muito também em relação ao ChatGPT e à inteligência artificial. Muita gente usa a inteligência artificial para redigir um documento, né, advogados para redigir uma petição mais técnica, mas precisa ter esse cuidado justamente para que também isso não seja usado de maneira vil, né, para que prejudique as outras pessoas.
Então, assim, eu falo muito, hoje a inteligência artificial, o direito digital, ele é o coração hoje em dia das pessoas, né? Nesse sentido da era digital. Mas a gente precisa entender os cuidados que são específicos para que a gente não caia em problema, porque realmente são muitos problemas. E outra situação é que o celular hoje é a vida da pessoa. É a vida. Hoje está aqui, toda a sua vida está aqui, questão financeira, sua questão pessoal, seus contatos. Então é importante a pessoa ter o cuidado de blindar o seu sistema operacional, do seu celular, do seu computador, do seu notebook. Né? Por exemplo, a questão da inteligência artificial que ela colocou, muitas pessoas, quando vão utilizar a inteligência artificial, né, eu digo uma coisa, hoje a IA mudou minha vida profissional. Por quê? Eu digo uma coisa, você tem que saber utilizá-la. Agora, tem advogados, tem operadores de direito que utilizam a IA de qualquer forma, vão confeccionar uma petição, não verifica os erros, porque a inteligência artificial ela foi criada para te agradar. Ela não vai te desagradar. Por isso que ela vai alucinar, por isso que ela vai inventar algumas coisas para você que ela quer te agradar. Agora, a sua responsabilidade é o quê? É conferir. É filtrar, tem que filtrar. Por exemplo, hoje nós temos o prompt, que é o famoso comando. Aquele comando que você efetivou, seja um comando genérico, ela vai te dar uma resposta genérica. Agora, no momento que você se aperfeiçoa no sentido de dar um prompt mais avançado, mais atualizado, mais específico no que você está trabalhando, você vai ter uma resposta também com um nível mais profissional. Por isso que hoje nós temos aí a própria ChatGPT, enfim, outras, né, IAs generativas, criando ali jurisprudência. Eu já peguei, por exemplo, quando eu estou utilizando, a gente tem que verificar. Ela cria súmula, ela cria nome de ministro. Então, o erro do advogado hoje, do operador de direito, em pegar os dados do cliente dele, faz uma petição ali e não confere. Ele cria artigo, ele cria inciso, ele muda a essência do caput do artigo. Ele não vai fugir ao artigo por si, mas ele vai fugir um pouco da essência do que foi positivado no artigo. Então, por isso que ele tem que conferir item por item. Ah, mas eu vou perder tempo. Não, eu te garanto que você não vai perder tempo. Agora, a IA, da mesma forma, olha só, no início, quando a internet chegou no mundo, vamos dizer assim, vou perder meu emprego. A internet vai trazer muito desemprego. Não trouxe. Da mesma forma, hoje, que o processo judicial eletrônico, quando ele chegou ao PJE, muitos advogados também falaram, hoje não, hoje o PJE trouxe celeridade, né, trouxe segurança, né, e hoje o tempo é dinheiro. Agora, para isso, você também tem que se adaptar, você tem que estudar, você tem que se adequar àquele sistema. E hoje a inteligência artificial é isso, ela veio para ficar. Ela não veio para substituir o homem. Muita gente fala, vai substituir. Não vai, até porque precisa de um comando. Né? Então, e hoje nós temos uma IA militar que é muito mais forte do que essa que a gente conhece aqui. Né? Agora, o que a gente conhece, essa parte mais privada, mais empresarial, a gente também tem que se adequar a ela. Então, é como eu falo para meus alunos, olha, a inteligência artificial ela vai te ajudar em tudo que você quiser. Tudo. Por quê? A inteligência artificial, por exemplo, da OpenAI, né, da Anthropic, são trilhões de informações que estão armazenadas nos servidores. Então, você tem que saber o prompt, você tem que saber, no momento que você está utilizando ali, verificar se realmente aquele dá. Outra coisa importantíssima é a anonimização dos dados. Quando você está trabalhando com um processo de segredo de justiça, você não pode colocar o nome do seu cliente ali na inteligência artificial, salvo se você ocultar os dados, né, da parte que a gente chama de anonimização. Aí sim, hoje a inteligência artificial ela pode ser utilizada. E hoje na resolução 615 do CNJ, né, nós, do Poder Judiciário, a gente não pode utilizar, por exemplo, a DeepSeek. A DeepSeek hoje, ela não tem uma segurança de dados, como tem o ChatGPT, Gemini, né, o Cloud, porque hoje a DeepSeek ela não
tem uma segurança de dados, ou seja, ela não exige isso. A própria Meta hoje, que também dá muito trabalho em relação à questão de fazer a segurança de dados dos usuários, né? E pegando um gancho do que a doutora Camila também frisou, né? E a questão hoje do cyberbullying, né? Hoje, tanto o bullying como que a lei 14.811/2004, de 2024, desculpa, que é recente essa lei. Então, hoje ela protege tanto o adolescente, a criança, dos crimes que são cometidos também na internet, com relação aos crimes contra a honra, né? Então, o bullying, né, que é aquela forma pejorativa de você ficar colocando apelidos no colega de trabalho ou na própria escola, é muito importante também os pais terem esse cuidado. Aí eu volto a falar no sentido de que essa proteção que a gente tem que colocar hoje no sistema operacional, a gente também tem que colocar também no celular da criança, porque hoje vários pais estão aí comprando celular para crianças de 6, 7 anos, mas não colocam uma proteção para saber que realmente com quem que ela está conversando, o que ela está acessando. E hoje nós temos um antivírus aí que traz esse bloqueio, que você vai poder configurar o horário que a criança vai utilizar a internet, até o horário que ela vai finalizar, né? Então a Lei 14.811/2024, ela vem ao quê? Unir tanto essa questão dos crimes, né, que são cometidos na internet, com relação ao cyberbullying, né, e com relação à questão de evitar esses crimes. E com relação ao cyberbullying, eu digo uma coisa: hoje os professores, o próprio colégio também tem que ter esse cuidado com relação a evitar esse tipo de procedimento aos próprios alunos, né, com relação ao bullying. E indo para a internet, é aquela situação, tem situações onde o aluno fica colocando apelidos na colega de sala de aula na internet, em grupos fechados, em até abertos, e isso ela está cometendo ali esse cyberbullying. Então é muito importante os pais estarem também atentos com isso, não só os pais, é um conjunto. Eu digo que tem que ter os pais, os professores, a coordenação ali da escola tem que também conversar com os professores, com os pais nas reuniões, no sentido de demonstrar também esse cuidado com relação ao uso do celular, com relação a esses tipos de crime. Eu vou trazer duas situações que aconteceu comigo, que assim, hoje eu iniciei, a gente recebe muita oferta de querer, quem não tem a mente equilibrada de enriquecer com facilidade, né? Uhum. De adquirir finanças em curto prazo. Em primeira instância, apareceu um cidadão no Instagram querendo administrar minha rede social, pedindo todos os meus dados, pedindo o CPF, tudo, aí mostrando alto luxo, que eu ia conseguir em 6 meses aproximado do padrão dele. Uma semana após, entrou em ligação comigo uma pessoa da Inglaterra, chamada de vídeo. Pessoa oferecendo, dizendo que eu ia dominar o Brasil, o mundo. Aí eu digo, como é que eu vou dominar? Que eu não tenho... Você vai ser um governador do Brasil. Aí quem tem a mente fraca, viaja. Tipo assim, como fosse uma pirâmide, um imperador, eu vou lhe dar todas as dicas, esqueça a família, esqueça a religião, você vai vir para o meu comando aqui. Eu digo, nem lhe conheço. Eu bloqueei esse cara uns 3 dias seguidos, ele me fazia... Eu escutava de a cabeça, de onde é que você vai. Não, e outra coisa... Só para mim ver, eu tenho noção, mente equilibrada. Sabe onde é que isso acontece com muita facilidade? Existe um joguinho que muitos pais, tios, avós, assim, a gente sabe que a gente vive uma vida corrida, mas a gente não pode negligenciar certas coisas. Eu posso falar o nome do jogo? Roblox. Sim. O Roblox é um perigo. O que acontece? Dentro do Roblox existe um chat. Nesse chat, tá ali para estar só criança, mas a gente sabe que não fica. Tem muito adulto, muito adolescente. Os pedófilos ali também. Não, a pedofilia rola solta. Pedofilia, pessoas maliciosas, se passando por criança. Inclusive, outro dia passou uma reportagem acerca disso, e eles fazem a voz de criança para poder fazer com que a criança brinque com ele. E aí começa a dar os comandos. Começa a falar com a criança, marca encontro. Os pais, infelizmente, eles não têm esse cuidado de estar ali investigando com quem o filho está falando ou que tipo de jogo está utilizando. E aí acontecem os assédios e os abusos. Então, basicamente é isso.
A gente vive num meio, num mundo em que, como eu falei antes, a internet ela facilita tudo na nossa vida, mas ela também pode prejudicar e, digamos assim, bagunçar tudo, principalmente a mentalidade de uma criança que tem informação. Então, algo que eu falo muito é que tanto os pais como a escola, elas têm que fazer essa conscientização, porque isso é algo muito grave. Eu tenho uma filha de 9 anos de idade e por algumas vezes ela pedia para mim, mamãe, eu posso instalar o Roblox porque fulaninho do meu colégio tem, e eu vi no celular dele e é muito legal. Eu digo, não vai. Não vai, criança não se governa, criança não pode imprimir a vontade por si só. Nós pais, somos responsáveis justamente para poder cuidar dessa criança e está estabelecido no ECA, inclusive. Então, assim, é a nossa missão, a nossa tarefa, a nossa responsabilidade fazer essa triagem. Então, isso é muito comum que você passou. Eu tive um cliente incrível. Ele levou um golpe de R$200 mil, achando que estava namorando com uma mulher. Foi com uma mulher, e no final das contas, essa pessoa pediu dinheiro para ele fazer Pix, não sei de quanto, para montar uma fábrica de esmalte. Uma fábrica no exterior. E ele caiu, uma mulher linda. E quando ele foi ver que descobriu, o cara ainda ligou de vídeo. Olha aí, besta, te peguei, tchau, até hoje. Perdeu R$200 mil. Outra coisa também importante que eu quero registrar, por exemplo, hoje as facções estão enviando áudios, né? Não, eu mesmo recebi, né? Eu fiquei sorrindo, né? E aí eu até conversei com ele, eu não vou falar aqui as coisas que eu não posso, mas depois se eu achar eu lhe mostro. Mas assim, agora aquela pessoa que tem esse conhecimento, ela vai ficar nervosa, ela vai ficar com medo, vai aceitar o que ele está pedindo ali. Pessoal, não aceite. No momento que você receber um áudio desse, primeiro, fique calmo, procure uma autoridade, né, até mesmo porque aquilo ali, ele quer mesmo só que você... Isso é uma engenharia social, né? Ele quer que você caia... Outro detalhe, as pessoas têm que ter muito cuidado com a ferramenta que é muito usada, inclusive acho que todo mundo usa. OLX. Sim. Tenham cuidado com a OLX. Quando for anunciar o produto que vocês estão vendendo, ou comprar alguma coisa, ao passar o telefone, ao passar o endereço, perguntar onde vai buscar, porque os golpes estão lá. E aí, através disso, eles utilizam o nosso endereço, o nosso telefone para poder agir como tentaram agir com ele. Olha, eu sou fulano de tal, sou da facção tal. E sei teu nome, teu endereço, sei onde é que tu mora, sei o que tu faz, onde tu trabalha. Eles estavam me esperando. É engenharia social. Eu tô chegando aqui a 5 minutos, pode me esperar. E cadê? Então, assim, eu acho que você tem que ter, obviamente, conhecimento. E, agora, são pouquíssimas pessoas, né? Esse mundo digital, infelizmente, são poucas pessoas que têm acesso, que têm um conhecimento. Mas, olha, se você caiu nesse golpe ou recebeu esse áudio, procure uma autoridade, procure um parente que entenda mais, não se desespere. Né? Nós temos aí não só das facções, temos também questões aí de premiações, onde não existe, como você falou. Quando a esmola é demais, o sangue desconfia. Então, mas em regra, o que eu coloco? Não aceite nada de um desconhecido. Né? Por exemplo, até mesmo de um conhecido, por exemplo, eu tenho colegas que me mandam um link, eu não clico. Ou eu ligo para ele, vem cá, você me mandou isso aqui, o que é isso? Me explique. Aí não, eu te enviei isso. Ah, então beleza. Eu não saio clicando. Porque no momento que você clicou, é como a doutora frisou. Já vai ali no início instalar um vírus, silenciosamente ali, vai registrar, vai fazer o quê? Sequestrar o teu WhatsApp, clonar o teu WhatsApp. Por isso que hoje muitas contas do Instagram também são sequestradas nesse sentido. Então, obviamente, o segredo, eu digo que não existe segredo, é conhecimento, é não clicar. E eles estão clonando demais, o telefone hoje está rotineiro. Sim, muito rotineiro. E outra coisa muito importante, mas isso é muito importante mesmo, e eu vou pegar o ensejo do que ele diz para que fique no conhecimento público das pessoas cada vez mais. Pelo amor de Deus, não façam Pix para pessoas que vocês não conhecem. Outro dia eu estava chegando na porta do fórum e um rapaz me abordou querendo vender um saquinho de jujuba. Olha, eu tô aqui tentando, eu sou
microempresário e eu tô aqui vendendo aqui, sou uma pessoa honesta, só quero que você faça um Pix para mim. Eu, de jeito nenhum. Não faço. Sabe por quê? Porque a gente não sabe se realmente aquilo ali é de fato um cidadão ou é um criminoso. E a partir do momento que você realiza um Pix, uma transferência, você pode ser criminalizado e responsabilizado por algo que você não tem nem consciência. E isso é comum. Eu tive também um caso de uma cliente que ela deu a conta, emprestou a conta dela para cá, onde não era muito, não. Era coisa de R$500. Só que essa amizade, infelizmente, estava lidando com um tráfico de drogas. O que foi que aconteceu? A pessoa foi presa e depois ela foi intimada para se defender, porque fazia parte do processo. Ela estava cedendo a conta dela. Olha a confusão que a pessoa se mete à toa. Então é muito importante, não realizem transferências para quem vocês não conhecem, não façam Pix, não emprestem a conta de vocês. Parou no sinal, o pessoal está ali vendendo, faz um Pix, não faça Pix. Se blinde, porque isso é muito grave, você pode entrar num problema muito sério. Daqui que você venha provar que você não tem nada a ver, demora. Até um ponto de Wi-Fi, né? Se alguém fazer uma transferência usando seu Wi-Fi, já está encrencado. Exatamente. Outra colocação. Né? Por exemplo, os aeroportos. Evitar utilizar a internet pública. Se você tiver um VPN instalado no seu celular, utilize o VPN, né, que ele vai te trazer mais segurança, como eu falei anteriormente. Ele é uma internet, uma rede virtual, que ela vai te trazer, ela tem uma criptografia. Então, e o próprio antivírus, esse que eu falei anteriormente, o Kaspersky, hoje o Norton antivírus, tem lá o VPN que você pode utilizar. O Kaspersky, né, como a gente fala, pode te trazer esse benefício. Então, por isso que eu prefiro pagar, porque ele tem já o VPN, que é ali uma segurança que ele vai te dar. E quando você tem instalado esse tipo de ferramenta no seu celular, você pode utilizar o VPN no aeroporto, por exemplo. Né, ou até mesmo num show que você estiver, utilize uma VPN, não utilize uma internet pública, porque como você frisou, quando você utiliza uma internet pública, dependendo do seu celular que você estiver utilizando, não tem um tipo de segurança, ele vai estar vulnerável, ele vai ter porta aberta no sentido do cracker, da pessoa mal intencionada invadir o seu celular e pegar os seus dados, ou até mesmo modificar até mesmo ali o seu Instagram, o login seu. Tudo pode acontecer. E o que a doutora Camila frisou, eu me lembrei de uma situação também que ocorre muito. Uber. Você não deve pedir Uber para terceiros. Para terceiros. Nunca. Né? Isso é muito comum. Pasmem, é muito comum isso. Pessoas, pede Uber para mim. Você não sabe quem é a pessoa, você não conhece se ela está cometendo um crime ou cometeu, e aí você tendo ali pedido esse Uber, você vai se encrencar depois junto à autoridade. Então, evitar também fazer esse tipo de situação, pedir Uber, 99. Outra coisa importante também, para as mulheres, né, no sentido quando pede Uber, o 99, identificar o motorista. Se é o motorista. Se é o motorista, porque tem muito caso que você olha ali na foto, mas não é o motorista, é outra pessoa. Então, provavelmente ele está usando aquela licença do 99 ou do Uber de forma clandestina, e isso é crime. Mas ele não cometeu crime algum. Sim, comigo. Vamos dizer assim, mas está cometendo com a empresa que está oferecendo o serviço, porque ela pode ser responsabilizada por isso também. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Dentro do mundo digital, são muitas nuances onde a pessoa tem que ter o cuidado, infelizmente. Ele pode dizer, não, ele prestou o carro, estou usando o carro emprestado, né? Daqui Você tá me fazendo lembrar de muitos casos. Esse aí já foi outro, por incrível que pareça. Uber, um cidadão, infelizmente, pegou uma corrida daqui para São Luís. Aí ele até, o dinheiro é bom e tudo mais, vai dar certo, a pessoa falou com ele e foi. Quando chegou na barreira, a Polícia Rodoviária Federal. E aí o rapaz que contratou ele estava cheio de entorpecente, aquelas, como é que eu chamo, meu Deus? Tipo tijolo de cocaína. Sim. A pasta base. E aí ele foi preso, passou 3 meses preso, sem comer, sem beber, coitado, à toa. E ele foi condenado no final.
foi condenado, a pena dele foi, a gente tentou de todas as formas, fomos para a audiência, mas infelizmente ele foi condenado, tivemos que entrar com recurso, conseguimos baixar, mas mesmo assim ele foi condenado. A justiça entendeu que ele participou, que ele deu a carona, que ele sabia. Então é uma situação muito complicada. Da mesma forma que eu digo sempre para os meus clientes, tenham muito cuidado com o que vocês falam no WhatsApp. Às vezes eu estou aqui no WhatsApp, não, mas eu postei aqui alguma coisa, eu falei alguma coisa, eu vou apagar para todos. Não apaga, não. Outra situação também importantíssima. Quando você pesquisar no Google, tem lá, eu quero tirar a segunda via do meu boleto bancário aqui para pagar a prestação do meu carro. Já fica gravado a fala aí. Né? Aí você, estou dizendo que você vai pesquisar, você está vou ali no Google pesquisar para emitir a segunda via do meu boleto. Ou eu quero quitar o meu veículo. Olha, pessoal, muito cuidado. Porque hoje o que está tendo de clonagem de site, de banco, perfeito. Eles utilizam a verificação, eles utilizam o logotipo, eles utilizam toda a forma ali de você. A engenharia social é tão perfeita que até mesmo quem tem conhecimento pode cair. Mas como você tem que ter o cuidado? É o patrocinado. Quando você estiver lá no Google, na primeira pesquisa que saiu, tem escrito lá patrocinado e o nome do banco, desconfie. Porque aquilo ali pode ser uma fraude. Porque o hacker, o cracker, essas organizações criminosas ou associações, eles pagam também o Google para que esse link fique no topo. Por isso que é o patrocinado. Então, quando você prestar atenção lá no nome, tem um link do banco. Em cima desse link tem escrito patrocinado, desconfie. Isso não é só de banco que eu estou falando, é de tudo que você for pesquisar em relação a algum pagamento. Pode ser até mesmo Mercado Livre, pode ser qualquer tipo de compra que você for realizar o pagamento, desconfiar. Aí, qual é a melhor saída? É você ligar no banco e pedir ali o site oficial. Outro detalhe importante, que eu estava até estudando sobre isso também recentemente. Antigamente falava que, se você entrar no site o HTTPS é seguro, porque o S significa security, né, a segurança, do cadeadozinho. Até isso hoje, eles estão burlando. Até mesmo esse HTTPS mesmo, dizer que o site é seguro hoje, está ficando difícil. Aí você me pergunta, mas como é que a gente vai fazer então? É instalar um antivírus bom, um antivírus de renome, porque ele vai ter... Olha, pessoal, o antivírus, ele nada na vida é 100%. É como eu falo, o antivírus, quando ele é pago, ele vai te trazer uma credibilidade maior? Sim. Mas sempre vai ter vulnerabilidade. Imagina que você não paga. Entendeu? Então, o que acontece? Hoje o engenheiro, no momento que ele está criando ali um sistema antifurto, ele não sabe qual é a vulnerabilidade. Claro que ele não vai falar porque ele quer vender, mas ele sabe, o engenheiro sabe, não, existe tal coisa que se a pessoa fizer isso aqui vai conseguir entrar no sistema. Então, nunca vai existir uma 100% de segurança. O que a gente tem que... como eu falo, você também tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte como usuário, no sentido de ter cuidado, de se blindar, de instalar os programas corretos ali. Agora, se você é uma pessoa 100% que não tem conhecimento e quer navegar na internet, você é um patinho ali para um pitbull. Você tem que ter cuidado. Então, assim, a pessoa tem que ter esse conhecimento, tem que ir atrás. E não sair pagando. Por exemplo, eu já uso internet banking na minha vida há muitos anos, eu nunca tive problema. Mas é porque eu tenho esse conhecimento, tenho esses cuidados. Agora, tenho conhecidos aí que só de utilizar o internet banking teve conta hackeada, né? Então, assim, o segredo é você se blindar, juntamente aos hackers, aos crackers também. É aquela coisa, o ladrão, ele não quer dificuldade, ele quer facilidade. Estamos pedindo para nós, no fechar nossa entrevista, que compra na internet, assim, os prejuízos que causa quando alguém não recebe o produto e até quando recebe que ele vem com uma avaria para devolução.
Qual? Sim, isso aí está no artigo 49 do CDC, CDC. que é no direito de reflexão, no direito de arrependimento. Sim. Você tem até 7, porque é o seguinte, o núcleo central do artigo é dizer o seguinte, é no momento que você comprou fora do estabelecimento, pode ser por telefone, pela internet. Agora, se você está no local, aí não. Aí já não incide aí o artigo 49 do CDC, que é com relação ao direito de reflexão, direito de arrependimento. Agora, se você comprou na internet, você vai ter esse direito de reflexão no momento que você recebe o produto, começa a contar em dias úteis. Eu vi ter uma situação, uma senhora que comprou um computador de um tijolo na caixa. Acontece muito. A gente vê Eu gastei 3 mil, 4 mil aqui, o tijolo revoltado com o site. Essa situação... É justamente essa segurança que nós precisamos ter ao entrar no site, como ele disse. Eu não vou conseguir só entrar num site que eu não conheço, que eu nunca vi, que eu não sei quem é que acessa, só porque tem um verificado. Não faça isso, verifique a procedência. Outra dica, veja lá o CNPJ, se é condizente, há quanto tempo esse CNPJ existe, porque eles são tão espertos que eles criam um CNPJ de um dia para o outro e eles começam a jogar esse CNPJ. E aí o cidadão que não tem muita informação pensa, não, mas tem um CNPJ, é uma pessoa jurídica, então não faça isso, não faça. Veja como é que está esse CNPJ, a verificação, quantas pessoas já compraram esse produto. Outro dia eu vi também uma senhora que comprou um iPhone e veio um pedaço de cerâmica. Então, assim, é muito complicado. Em relação ao direito de arrependimento, muita gente confunde achando que, por exemplo, se eu sair daqui agora e for no shopping comprar uma TV ali no shopping, daqui a 7 dias eu posso me arrepender e entregar. Não é bem assim que funciona. Nós estamos falando de internet. Se você fizer uma compra pela internet, pelo telefone, pelo notebook, pelo computador, isso realmente vai incidir, existe. Agora, tem que ter o cuidado de realmente cumprir o que a lei determina, né? E mais uma vez eu digo, as pessoas têm que ter cuidado muito quando forem fazer as compras na internet. É como ele falou, como se fosse um patinho perto de um pitbull. Aí já era. Depois que o prejuízo está feito para você conseguir uma decisão, até uma decisão judicial, você saber que você está certo, é muito complicado. Muitas liminares, elas são negadas de plano justamente por essa deficiência que as pessoas têm em juntar as provas. A gente sabe que o direito é feito de provas. Se eu consigo provar o que eu estou falando para você perante um magistrado, ele vai entender que a razão é para mim, de acordo com a lei. Agora, se eu não conseguir provar, se eu não tiver um print, uma relatorial, uma conversa exportada, se eu não tiver uma nota fiscal, se eu não guardar aquele link, como é que eu vou conseguir provar que eu sofri um golpe ou que eu fui ludibriada? Então é isso que as pessoas precisam entender. Golpe em internet é a coisa mais fácil do mundo. Só que mais fácil também é você entender como é que funciona e você se prevenir e se blindar. É isso que a gente tem que entender. Vou fazer uma compra, tenho que ter cuidado de olhar. É verificado? Como é o CNPJ? Quantas pessoas já compraram? Como é que está a divulgação desse produto? E assim, isso é tão comum que até eu já caí. Pra você ter uma ideia, uma pulseira que eu fui comprar, ainda bem que não foi um valor alto, coisa de 100 e poucos reais. Outra situação também, que eu posso falar aqui, por exemplo, no Mercado Livre, você tem que ver a reputação do vendedor. Porque às vezes aquele vendedor é novato, não desmerecendo, porque tem sim pessoas honestas também. Mas infelizmente, a grande maioria que está acontecendo hoje na internet é fraude. Então você tem que verificar a reputação desse vendedor, quantas vendas ele já realizou no Mercado Livre. Tem lá mais de 10 mil, aí não, mais de 5 mil, as avaliações. A satisfação de quem compra, né? Exatamente. E outra coisa importante, a nota fiscal, ele sempre vai emitir a nota fiscal eletrônica lá no Mercado Livre. Tem como você saber lá nas opções que de compras, nas suas compras lá no seu perfil, tem compras, você clica lá, vai estar o vendedor, e lá ele já vai lançar a nota fiscal também eletrônica lá. Aí sim, também já é uma forma de você ter uma certa segurança também. Eu digo uma coisa, eu sempre falo comigo, intrinsecamente, só vou ter certeza na hora que eu receber o produto. Na hora que eu receber o produto, eu vou verificar que se emitiu a nota fiscal e se o produto é original, porque está tendo muitas falsificações também em relação a todos os produtos. Então, e obviamente, se quem está
tendo publicidade, comercializando produto falsificado, também vai responder pelo crime de falsificação. Então, tudo isso você tem que ter esse cuidado, esse macete, no sentido de não se enganar. Eu levo muita sorte. Eu compro no Mercado Livre há mais de 2 anos, tem 2 pessoas que compram para mim, e sempre chega daqui no full. Vai no full, 3 dias eu recebo. Você percebe, nunca vendeu um produto com defeito, muita sorte. E outra coisa também, por exemplo, hoje temos os marketplaces. Sim. Né? O marketplace é um parceiro, né, por exemplo, da Amazon. A Amazon utiliza muito, tem uma Magazine Luiza, utiliza muito o marketplace, que são empresas fora da Magazine Luiza que são colaboradoras dela nesse sentido, isso fala marketplace. Né? Ou seja, são empresas, mas também tem essa questão da responsabilidade solidária, dependendo da situação ali, que também, caso a caso, a gente vai ter que analisar dependendo da situação, obviamente. Mas é por isso que eu falo, você também tem que ter esse conhecimento dos marketplaces, que muita gente também não conhece. Qual é a responsabilidade deles? Para deixar bem claro que é um marketplace, é uma empresa parceira que está dentro do site ali hospedeiro, né? Existe o Magazine Luiza, existe o Mercado Livre, então tem várias empresas, né, que estão ali vendendo seu produto da Amazon através do Mercado Livre. Então tem que ter muito cuidado, como você falou. Verifica lá como é que está a avaliação, se é o vendedor novo, que às vezes ele também se hospeda lá para aplicar golpe, e acontece muito. E quando o cara compra que ficou preso lá na alfândega, vem de fora, Estados Unidos. Boa colocação. Olha, isso aí eu recebo direto no SMS, dizendo nos Correios. Olha, eu digo uma coisa. Receber um SMS desse, ou um WhatsApp desse, vai diretamente no site dos Correios, faça o seu perfil, o seu cadastro e olhe lá, porque se realmente tivesse emitido lá a guia, né, o de declaração e recolhimento do imposto, vai estar lá no site dos Correios. Várias coisas que eu já fiz, né, tem essa questão do site dos Correios, que quando eu olho, não tem. É fraude, é você recebendo aí algum tipo de link malicioso. O link malicioso para que você caia nesse golpe. Então, assim, qual é a minha indicação? Não clique nesse SMS. Ou na mensagem do WhatsApp. Vá direto no site dos Correios, faça o seu perfil, ou se você já for cadastrado, acesse o seu perfil, que com certeza, se você realizou uma compra internacional, vai estar lá o boleto para você pagar a guia. Se não tiver, é fraude. Muita informação, com muita precisão, e nós estamos finalizando, e gostaria de... Sempre chega uma ligação, fizeram uma transferência, estou fazendo tanto a tua conta, tu autoriza. Não tem essa ligação? Sempre vem demais. O que a gente deve ficar atento para não cair nesses vacilos? Não faça. Cuidado ao atender o telefone. Deu uma compra, nem quer a compra. 2 mil, 3 mil, estão fazendo passar a conta. Eu também assistindo outro vídeo no YouTube, nas questões de fraude. Então, por exemplo, a pessoa mal intencionada, quando ela quer realizar um golpe, o que ela vai fazer? Que eu falei lá no início da nossa conversa: estudar a pessoa. Ela vai estudar o malandro. Ela vai, eu quero passar, ou até de forma simples, vai procurar ali. Hoje, por exemplo, lá em São Paulo, existem vendas de CPFs, dados pessoais nossos, em CDs, em vídeos, que eles conseguem pegar isso aí do mundo negro, né, que a gente fala aí no mundo negro, na Receita Federal, enfim. Até dados da Receita Federal eles conseguem também. Então é fácil de eu pegar aqui os dados do Alan e ligar para ele. Alan, tudo bom? Você não tá lembrado de mim, não? Aí ele fala um nome aleatório, que é o Roberto. Aí, às vezes ele dá aquela, Roberto, e aí o que você quer? Tá tudo bom? Aí começa. Ele vai tentando te enganar de qualquer forma. Fala, não, rapaz, é porque eu tô pensando aqui de R$1.000 agora e tal. Desconfie, não aceitar ligações onde você não tem ele na sua agenda. Ou o que eu faço? Por exemplo, hoje eu não atendo se não estiver na minha agenda. Ou, às vezes, uma compra, o entregador quer ligar, eu já fico esperto, não, pode ser que ela entrega tal. Aí, se me ligar, eu deixo ele falar primeiro. Eu não falo alô, já vou falando, não. Porque hoje a inteligência artificial ela pode captar a sua voz e cometer ali um crime utilizando a sua voz. Até mesmo como
Aí que vem a engenharia social. O hacker, ou o cracker, vamos dizer assim, ele quer passar um golpe no Braga. Primeiro ele vai ligar pro Braga, o Braga fala, aí pronto, já captou sua voz. Aí o que ele vai utilizar depois? A sua voz com algum parente próximo do Braga. Que ele vai estudar também lá no seu Instagram quem são seus parentes, quem que você está seguindo, quem que você postou na foto, quem que você marcou na foto de um parente, então ele já sabe. Aí o que ele vai fazer? Mandar esse áudio realizado pela inteligência artificial para o seu parente. Utilizando a sua voz e dizendo, olha fulana, eu estou passando necessidade, eu preciso de R$1.000 agora. Ela fala, o que você está com esse dinheiro? Aí a inteligência artificial automaticamente, não fulana, é porque eu estou precisando, tem como você me mandar, é questão de urgência. Aí a pessoa cai. É isso que acontece. Eu vou ter uma entrevista aí só, você quer ser tua filha, eu vou matar ela. Ele pode matar ela, tá aqui do meu lado aqui. Exatamente. Pode matar ela, tá aqui do meu lado. Então, isso é a famosa engenharia social. Gente, muitíssimo obrigado, foi acima da média. A gente ia fazer uma pausa, viu? A conversa foi tão boa que a gente só agradece. Nossa, foi muita informação, com bastante precisão, o programa tá já, a gente já acertou na veia nessa pauta com vocês. Estamos sempre à disposição. Foi muita gratidão. Vocês vinham com a gente e trazer informação com muita precisão. O programa tarde hoje falamos para o Brasil, mais 6 nações por aí. A crescência do Instagram que nos leva à frente do Brasil. E se estão nos assistindo lá fora, é porque nosso conteúdo tem procedência. Pois, muitíssimo obrigado. E a gente sempre finaliza com o nosso hino, nossas lembrancinhas, nossas canecas, feitas com nossos parceiros. Obrigado. FG para pegar ali. Eu acho que tem a foto de vocês, a gente deu uma participado da rede social de vocês e botamos algumas coisas que representam esse momento. Aí eu já dei umas raspilhadas nas nossas redes sociais. Para ver que vai fazer. Então, muito obrigado. Viu? Muito lindo, eu agradeço. Muito legal. Principalmente eu digo muito que o maior papel, o papel mais gratificante para um operador do direito, para um advogado, é realmente passar conhecimento para quem precisa, especialmente nessa área. É passar conhecimento, é informar, é fazer com que as pessoas entendam quais os direitos ela tem, quais os deveres também, para que cada vez mais a população fique atenta, a sociedade entenda que ela precisa se proteger e em relação ao direito digital que não caia em golpe. Os contatos, quem deseja contatar você lá no Instagram, como é que acha? Bom, assim, como eu sou servidor público, eu não posso advogar, né? Então eu deixo mais a doutora Camila e ela resolver essas questões, aí ela pode passar o contato dela. Pronto, meu arroba é dra.camilabreu com K e 2L. Muito simples de achar. Foi que nós se encontramos de muito assim, mesma hora já metendo contato, se a gente quer uma entrevista para... Foi jogado. Mas a gente responde muito rapidamente. Mas estou à disposição, né, de quem quiser também entrevista. Como o Braga nos convidou também, quero lhe agradecer pessoalmente. Eu fiquei muito feliz por esse convite, né, a doutora Camila também, e nós queremos agradecer. Inclusive, aproveitando a oportunidade, nós estamos realizando, eu estou realizando um projeto muito interessante acerca da advocacia para os jovens advogados, que se chama Advocacia Sem Filtro. Por que a gente chama esse projeto, deu um nome para ele de Advocacia Sem Filtro? Porque é a advocacia sem idealizações, a advocacia real, de quem realmente está ali no dia a dia, despachando o processo, atendendo o cliente, como é que o jovem advogado e o advogado que já está, né, há algum tempo realizando suas atividades, mas ele precisa entender essa nova era digital. Então, o nosso curso ele é muito voltado para isso, né, para que os jovens advogados, os advogados como um todo, eles entendam que a postura do advogado ela tem que ser respeitada, que o advogado ele precisa construir também a sua autoridade no meio digital e principalmente ser respeitado. Né? Infelizmente, a gente está vivendo um momento muito complicado em relação à criminalização da advocacia. Né? Hoje em dia o advogado ele é abusado e aviltado de várias formas. Então, basicamente, esse curso ele fala disso, da autoridade que o advogado precisa ter, da coerência que ele precisa ter também para se fazer presente na vida do cliente, desenvolver um bom trabalho, principalmente que ele tem que entender que hoje o direito digital é o coração do escritório do advogado. Ele precisa ter as noções de direito digital, de inteligência artificial, para que o escritório ele se sustente sozinho sem ele e que o advogado
advogado também ele possa ter uma qualidade de vida, né? Que é isso que a gente precisa entender. A inteligência artificial está aí para nos ajudar. O Dr. Munato falou que a vida dele mudou depois que ele conseguiu implementar as ferramentas da inteligência artificial. E eu faço das palavras dele as minhas, porque enquanto advogada, a inteligência artificial ela me ajuda demais. Tanto fazer uma revisão de um processo ou uma petição que ela dependa mais de mim, e isso otimiza o meu tempo. Agora, precisa usar as ferramentas corretas, para que não deixe a inteligência alucinar, porque ela vai tentar te agradar, mas isso ela tentar te agradar e criar uma jurisprudência lá no futuro, dá um problema também, porque o juiz ele vai ver e ele pode realizar uma sanção disciplinar, né, até oficiar a OAB para que você seja punido. Então, assim, a nossa intenção no curso é basicamente essa, é fazer com que a jovem advocacia, o advogado, ela entenda que hoje nós precisamos estar realmente adaptados à nova realidade, né, doutor Ronaldo? Exatamente, eu quero também lhe parabenizar por esse programa maravilhoso que passa informações para a sociedade, que nós precisamos de informações, né, e infelizmente não são todas as pessoas que têm acesso, e é maravilhoso, fiquei muito feliz. Parabéns pela estrutura, pelo seu programa, que leva informações para pessoas que não têm esse tipo de informação. E toda a matéria que você traz aqui, com certeza, ela é bem-vinda para a sociedade. Porque hoje, infelizmente, questões de ideologias políticas são obstaculizadas, mas o seu programa leva à realidade, à transparência. E eu fiquei muito feliz pelo convite, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. E a gente tem mais um convite. Nós temos um programa, além daqui, que é nosso programa cultural, que é do Mezanino Constituída, que é realizado a segunda domingo de cada mês, aberto ao público, onde a gente leva um dos cantores, a gente leva um artesão, a gente leva um veterinário, leva... Sempre é diversificado. O nosso próximo encontro agora é dia 11. Sinta convidado. Muito obrigado. De 8 às 11, entrada franca. Muita música boa, palestra. Nós temos quadro lá, nada além de 10 minutos, que pode escolher uma pessoa aleatória e vai palestrar, resumido. E tem outros quadros incríveis que vocês precisam conhecer. Sinta convidado e vamos participar do projeto. Dia 11, de 8 às 11, né, Alain?